Olá, meus queridos e minhas queridas, muito boa noite na paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos à nossa reflexão de hoje à noite, uma quinta-feira, dia 25 de fevereiro de 2021. Eu quero compartilhar com vocês um texto que tem, evidentemente, o seu texto paralelo, ou num outro evangelho que traz a mesma coisa. O texto que nos servirá de base é Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10. Do 35 ao 45 eu farei a leitura na medida da exposição. O texto paralelo a esse, ou que trata do mesmo assunto, é Mateus 20, de 20 a 28. Mas, como eu disse, basear-me-ei em Marcos. Queridos, nós temos aqui, tanto em Marcos como em Mateus, a narrativa de um episódio que mostra na vida relacional dos discípulos de Jesus como às vezes as pessoas, mesmo sendo servos do Senhor, mesmo sendo crentes sinceros, verdadeiros, às vezes se permitem ser levados por ambições egoístas, mesquinhas. Bem, do que trata o texto? Tiago e João, dois irmãos, mas também dois dos 12 apóstolos. De acordo com Mateus 20, verso 20, que é o texto paralelo a esse de Marcos, por intermédio e mediação da mãe deles, procuram a Jesus e lhe pedem para desfrutarem o direito da primazia na presença de Jesus e a companhia destacadas no seu reino. Vejam, olhem para o versículo de número 37, Marcos 10, 37. Responderam-lhe, permite-nos que, na tua glória, ou seja, no teu reino, nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Vejam, queridos, essa frase, um à direita e outro à esquerda, eles só pedem isso, mais nada. Né? Tem um detalhe. À direita de um rei era o lugar de maior honra. E à esquerda, o segundo lugar de importância. Então, eles só pediram isso para Jesus. Senhor, seguinte, de nós 12 aqui, nós 12, fora o resto do mundo inteiro que venha te seguir, faz o seguinte, põe um de nós à tua direita e outro de nós à tua esquerda. Legal, né? Simples assim. Fantástico. Lindo e maravilhoso. Vejam, queridos, outro detalhe. Na frase, na tua glória, significa no teu reino. Mateus 20, 21 completa isso. O que explica que os discípulos tinham na mente deles a glória do reino messiânico e eles queriam os lugares de maiores destaques. Olhem o versículo 38. Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis. E faz uma pergunta. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que sou batizado? Vejam, nesse versículo 38, o Senhor, reconhecendo a ignorância e de ambos, Tiago e João, começou a lhes mostrar que esses prêmios, recompensas, têm de ser conquistados. Quando Jesus fala de cálice e batismo, na verdade ele fala dos sofrimentos pelos quais ele passaria. Sofrimentos esses dos quais os discípulos precisavam ser capazes e ter vontade de participar. Vejam, algumas coisas aqui precisam ser colocadas. Por exemplo, lendo Marcos 14, versículo 36, lá no Getsêmani, Jesus faz uma oração e diz assim, Abba Pai, ou Paizinho, Pai de intimidade, tudo te é possível. Passa de mim este
cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Jesus fala da sua morte chamando-a de cálice. Esse é o cálice que ele diz que teria que beber e pergunta para os discípulos, vocês estão preparados para isso? Lucas 12, 50, lê-se o seguinte, tendo, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, quanto me angustio até que o mesmo se realize. Então, se lá em Marcos 14, 36, Jesus fala da morte como um batismo, aliás, como um cálice, em Lucas 12, 50, ele fala da morte como um batismo, seu sofrimento como um batismo. Então, é uma linguagem figurada, cálice e batismo, uma linguagem figurada do sofrimento e da morte do Senhor Jesus. Agora, as honras de se sentar à direita e à esquerda de Jesus no reino do Senhor não podiam ser distribuídas como favores aos amigos. Olha o verso 40. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Vejam, meus queridos, essas recompensas, elas tinham de ser dadas àqueles a quem Deus já preparou. Quem são? Não sabemos. Aqueles que obtêm pela fidelidade na vida e no serviço. Olha os versículos 42 e 43. O 42 diz assim, mas Jesus, chamando-os, aí ele chama os 12, para junto de si, disse-lhes, sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio. E sobre eles, os seus maiorais exercem autoridade. 43. Mas entre vós não é assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Vejam, é um momento muito humano dos discípulos, envolvidos pelas coisas deste mundo, apesar de serem seguidores do Senhor, são pessoas que vivem numa cultura, principalmente naquela época, dominada pelos romanos, de destaques, de autoridades, de poderes, de influência. Então eles vão a Jesus pedindo para que a honra no reino seja deles. Jesus então toma esse triste momento de ambição egoísta e transforma-o numa ocasião para que ele, Jesus, reenfatize a natureza da verdadeira grandeza no reino de Deus. Jesus lembrou aos 12, e aí não mais só aos 2, mas aos 12, do padrão para a grandeza estipulado pelo mundo. Qual é? Os governadores e os dignatários têm domínio, exercem autoridade sobre o povo. Mas como lemos no versículo 43, Jesus diz, olha, entre vocês, meus seguidores, esse não deve ser o costume entre vocês. Pelo contrário, aquele que quer tornar-se grande tem que ser o que serve. Então vejam, no reino de Deus, de acordo com esse texto, a grandeza não está no cargo ocupado, no título obtido, na função desempenhada de autoridade, está no servir. Servir ao Senhor, ao reino, à igreja e ao próximo. Olha o versículo 45. O próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Queridos, o próprio Jesus foi o exemplo supremo de alguém que manifestava a verdadeira grandeza. Ele era o Messias de Deus. Poderia muito bem fazer-se valer dos seus direitos de Deus e de Messias do Senhor para ser servido pelos homens. Mas, muito ao contrário disso, ele veio primeiro para servir.
Então temos aí que, de novo, o ensino do reino do Senhor é que o valor está em servir, não em ter títulos, não em ter poder, não em ter autoridade, não em governar, é em servir. E a segunda coisa é dar a vida em favor dos outros, ou seja, renunciar a si mesmo, abrir mão de suas prerrogativas pessoais, às vezes egoístas e mesquinhas, como neste momento, nesse recorte da relação de João e Tiago com Jesus, eles manifestaram. Quando Jesus fala de resgate, dar a vida em resgate, a palavra resgate era uma palavra significativa. Ela era usada de maneira muito comum no mundo grego do tempo de Jesus, onde ela era referência ao preço pago para a liberdade de um escravo. Este foi o preço exigido por um Deus santo, a fim de que a justiça pudesse ser satisfeita no perdão dos pecados. Como resultado desse pagamento, o crente fica livre do pecado e de Satanás. Então, de novo, no reino do Senhor Deus, na pessoa de Jesus, o importante, queridos, é servir. A disposição de servir. A disposição de renunciar a si mesmo, de abrir mão de prerrogativas pessoais em favor do reino de Deus e do próximo. Que a graça do Senhor esteja sobre nós de maneira abundante. Sua paz seja derramada sobre nossos corações. Amém.